estar aqui todas as semanas, né? Então, se você não estava aqui na semana passada, você pode assistir no nosso site. Quando que vai dar para assistir lá, Carlos? Lá pela terça-feira, amanhã, terça, né? E nós estamos fazendo um estudo do Salmo 37. O Salmo 37, apesar de ser o 37, sabe que os salmos eles estão fora de ordem, né? A gente acha que aquilo é uma sequência lógica, cronológica da vida de Davi, mas não é. Então, uma coisa muito legal que você pode fazer um dia é olhar na internet, tem vários estudos da cronologia dos salmos. Então, você procura um estudo desse e aí você vai conectando os salmos com os outros livros, com crônicas, com reis, e aí você vai entendendo o que está acontecendo na ocasião que aquele salmo foi escrito. Isso é muito legal, porque te dá um contexto, e aí você compreende aquele salmo com muito mais profundidade. E é isso que a gente está fazendo com o Salmo 37. E o que eu mostrei na semana passada é que esse salmo é o salmo do fim da vida de Davi. Ele está já bastante velhinho, está pensando em morrer, né? Se é que alguém pensa em morrer, né? Mas ele sabe que a sua vida está chegando ao fim. Davi não, Davi, isso mesmo. E aí ele está ensinando o seu filho Salomão, e ele faz esse salmo para Salomão como um ensino, como uma explicação de últimos dias. Então, ele é muito importante, porque imagina assim, você sabe que você vai morrer logo, você tem pouco tempo e você quer falar algo para o seu filho, o que você vai falar para ele? Você vai falar o que é mais importante, você vai falar assim, você vai resumir tudo que dá para explicar naquele momento e você vai falar, não é isso? Então é isso que Davi faz, ele resume nesse salmo o que é mais importante na vida. E é por isso que a gente está olhando para ele, estamos pensando algumas situações que dizem muito respeito a nós. Em especial 9 delas. Então nós falamos de 3 na semana passada, nós falamos sobre o descontentamento, que quando você não está contente com o que você tem, aí bastante específico, as posses, não é? Quando você tem uma certa invejinha aí do que o ímpio tem, e você vê o que os outros fazem com o dinheiro, e você se ressente, você fala, puxa, se fosse eu, seria diferente. E nós vimos também a tristeza, que são duas coisas que andam junto, né? O descontentamento gera tristeza, mas há muitas outras coisas que também geram tristeza. E nós vimos que o antídoto para essas duas coisas, elas são curadas quando nós buscamos ter prazer, nos deleitar no Senhor. E o nosso desafio, então, é encontrar o nosso prazer, encontrar o nosso deleite no Senhor, naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele fez para nós. Nós também vimos a questão da insegurança, e eu perguntei, quem aqui dorme com a porta aberta, ou viaja e deixa a porta aberta? E todo mundo falou, não, eu não. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de insegurança. E nós vimos na história de Davi que ele também teve muita insegurança, teve uma ocasião que ele chegou, a sua família inteira tinha sido levada cativa. E tudo que ele tinha havia sido roubado, né? Então ele sabia o que é lidar com a insegurança, mas ele manda e ele nos diz o quê? Confie no Senhor, porque Ele é a sua segurança. E Ele nos desafia a confiar em Deus, sabendo que é Deus quem nos dá segurança. Então, se você não estava aqui a semana passada, eu quero sugerir que segunda ou terça você acesse lá o nosso site ou o YouTube e veja e estude esse texto com a gente, porque ele é muito importante, ele fala muito aos nossos dias atuais. E hoje nós vamos ver mais 3, começando com o versículo 5. Mas antes eu vou fazer uma pergunta que é para mim também, tá? Então, aliás, gente, tudo que eu falo aqui é muito para mim também, tá? Às vezes eu falo olhando para um espelho, porque na verdade, a maioria das palavras que eu preparo no meu tempo devocional. É quando Deus fala algo comigo, que fala ao meu coração, fala a mim, daí eu falo, puxa, falou comigo, deve falar com vocês também. E aí eu trago, né? Então, nunca pensem que eu, ou que um líder, ou alguém que está aqui em cima, está isento dessas coisas, ou já tem isso tudo resolvido, tá? A gente luta com essas coisas da mesma maneira, tá bom? Então, a diferença é que às vezes a gente está vendo uma direção, a gente está vendo uma palavra que pode nos ajudar nisso, e a gente quer compartilhar isso com vocês, tá bom? Então nós vamos começar com uma pergunta. Quantos de vocês às vezes perdem o sono à noite? Quantos de vocês às vezes ficam pensando em alguma coisa e não conseguem dormir porque está com uma ideia na cabeça e de repente você fica... né, Coloca aí para mim, Carlos, o primeiro slide. Alguém que está aí? Tem alguém aí? Tem. Primeiro slide, não está indo. Carlos, conecta o cabo no Mac, não está conectado. Quantos de vocês às vezes ficam desse jeito aí? Bota a carinha lá. Preocupados, né?
Então, às vezes, você tem uma conversa durante o dia, aquela conversa toma um rumo estranho, ou você fez alguma coisa e você está preocupado com o que vai acontecer, ou você tem uma conta para vencer, ou você tem uma situação no trabalho, ou você está esperando uma resposta para um exame que você fez. Esses dias eu fiz um exame de sangue, nossa, veio 8 páginas, né, Carla? 9 páginas de resultado. Eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa lá. Aí o médico começou a pintar de amarelo algumas coisas. Eu falei, isso aí não está cheirando bem, né? Quando o cara começa a pintar as coisas assim, eu falei, nossa, né? Aí me deu aquela tarefona para eu fazer, aquele monte de coisa para fazer. Aí você fica todo, ai meu Deus, estou preocupado, né? Não vou nem dormir à noite, porque amanhã sai aquele resultado, o resultado do vestibular. Lembra quando vocês fizeram vestibular? Faz tempo, né, Cláudia? Naquele tempo tinha vestibular, Cláudia? Tinha, né? Aquele tempo a UEL era paga ainda, né? Bons tempos, né? Então, às vezes a gente fica preocupado. Se você, como eu, você tem preocupações. Eu tenho preocupações, isso é natural da vida. Quem tem filho aqui? Quem tem filho adolescente? Né? Aí você sabe do que eu estou falando, né? Filho adolescente é uma fonte inesgotável de preocupação, né? Né, Victor? Então, quando ele sai de carro à noite, a gente fica esperando ele voltar, né? Fala, caramba, o cara não chega. Aí você ouve aquele barulho, né, vindo a 3 km de distância e fala, o Victor está chegando, né? Que é aquela moto, né, que vem, né, fazendo tremer os quarteirões aí. Então, Davi fala sobre isso também, e ele diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. E de novo, Davi passou por todos os tipos de preocupações, gente. Quando ele era garoto, ele era pastor de ovelha. Aí você pensa, o pastor de ovelha fica lá no pasto cuidando das ovelhas. É, também, mas ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, depois ele lutou aquela história épica que todos nós conhecemos, lutou contra o gigante Golias, né, venceu, depois é que ele foi se tornar um soldado. Quando o soldado ele teve a sua família levada cativa, ele teve seus bens roubados, ele foi lá, lutou com os caras, trouxe a família de volta, que mais? Aí Saul ficou com inveja dele, queria matá-lo, perseguiu Davi. Imagina você, o rei te perseguindo, com o exército dele querendo te matar, porque ele tem inveja de você. Aí ele se torna rei, daí além dos inimigos naturais que um rei tinha naquela época, o próprio filho dele quer tomar o trono. Então Davi sabe o que é lidar com preocupação. Ele sabe o que é não dormir bem à noite. Mas ainda assim ele diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas aí tem um segredinho, que é a cura para a nossa preocupação. Confie nele. E é aí que a coisa pega para nós, é nesse confie nele. Porque entregar a gente até entrega, né? Você já orou entregando seus problemas a Deus? Sim ou não? Claro que sim. E você quer que Deus resolva as coisas para você? Claro que quer, é o que a gente mais quer, né? Que apareça dinheiro na minha conta, que suma a minha hérnia de disco, não é? Que apareça cabelo, não é isso que a gente mais quer? Que Deus resolva, diminua a barriga. Alguém já orou aí para emagrecer? Né? Cadê o Aloísio? É que você veio hoje, eu tinha que falar de você, né, velho? Então, tem que aproveitar que você está aqui, né, meu filho? Não, tem que aproveitar que você está aqui, velho. A gente aqui é assim, meu. Aproveita que o cara está aí e dá aquela cutucada. Você achou que você ia sair incólume? A gente quer que Deus resolva, a gente entrega as coisas, mas o grande problema é confiar. Nós não confiamos, daí o que nós fazemos? Nós entregamos, mas não confiamos, nós não esperamos, nós agimos. Né? E ali diz que Ele agirá. É Ele quem vai agir, Ele quem vai agir. E sabe por que você não confia? Porque advogados na casa, além do Carlos? Algum advogado aí? Nós não confiamos porque não há... Aí, Flávio, me ajuda. Jurisprudência, que a gente fala, né? Quando já há uma decisão em julgado e se torna uma regra, né? Não há jurisprudência na nossa vida. Talvez não haja precedentes na nossa vida. De você saber que, puxa vida, eu posso confiar porque Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque no passado Ele fez. Ou talvez haja, eu creio que há precedentes, mas você não lembra. Ou você não busca lembrar. Porque se nós voltarmos à nossa história e olharmos para as vezes que Deus fez, e Deus agiu, e Deus compareceu, e te livrou, e te salvou, e te resgatou naquele momento mais difícil que você estava vivendo naquela ocasião, quando você lembra e volta dessas coisas, você volta e lembra dessas coisas, você consegue confiar mais. Então nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez. Nós temos que voltar.
Porque isso estimula a nossa fé, e quanto mais fé você tem, mais você confia. Quanto mais você confia, mais Deus age. Quanto mais Deus age, mais fé você tem, e mais você confia. E isso se torna um ciclo virtuoso, de fé em fé, e você vai crescendo e crescendo e crescendo, e você vai vendo Deus agir na sua vida, e as suas preocupações vão indo embora. Não é que as circunstâncias vão se resolvendo totalmente, a gente sempre vai ter um problema aqui e acolá, mas você vai ter fé, você vai ter confiança, falar, não, as coisas vão vir, as lutas virão, mas eu sei que eu vou passar por elas. Essa semana eu tive uma conversa muito bacana com o bispo Josias, que é um pastor muito amigo nosso de muitos anos, e a gente estava conversando sobre as lutas, né? E ele falou, Eli, chega um ponto na vida que a gente já nem assusta mais quando surgem os problemas. A gente nem se estressa mais. E você pode pensar, essa é uma atitude inconsequente. Não, não é uma atitude inconsequente, é uma atitude de um homem de fé, que ele sabe que haverá lutas, mas que há um Deus que está acima de todas essas lutas. E esse é o nosso Deus. E nós podemos confiar nele. Então, quando chegam as circunstâncias, são difíceis, são ruins, são. Mas o meu Deus é maior, e eu posso confiar nele. Então, eu não vou me preocupar. Eu vou me ocupar. Fazendo o quê? Entregando tudo para Ele e confiando nele, né? E não agindo, que às vezes a gente entrega, mas a gente quer agir em cima. A gente quer agir em cima. Você entrega, mas você vai lá e sai correndo fazer. Aí a coisa não funciona. Você fala, está vendo, Deus não faz. Não é que Deus não faz. Você não esperou Ele fazer. Você não esperou. É igual, alguém aqui já passou por uma situação de alguém te pedir um favor, e aí você vai planejar como fazer aquele favor, enquanto você está pensando na melhor maneira de fazer aquilo, a pessoa foi lá e já fez? Já aconteceu com você? Aí você chega assim e fala, poxa, mas você não me pediu para fazer aquilo? Ah, eu pedi, mas você estava demorando, eu fui lá e fiz. Você fala, não, eu não estava demorando, eu estava planejando a melhor maneira de fazer. E enquanto eu pensava a melhor maneira, você foi e fez de qualquer jeito. Já aconteceu com você? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente pede uma coisa para Deus e Deus está lá planejando. Qual que é a melhor maneira? Como se Ele precisasse disso, né? Mas só para ilustrar. Então Deus está lá planejando. Vamos ver, o que é melhor? O que é melhor para essa pessoa? Por ali, mas se for assim, se for assado, enquanto isso, você vai lá e faz. Aí Deus olha e fala, tudo bem, eu tinha coisa melhor para você, mas você preferiu fazer assim, a escolha é sua. Você tem livre arbítrio. Esse tal de livre-arbítrio dá tanto problema para a gente. E aí você fica sem dormir. Aí você fica preocupado. E Jesus nos diz o quê, né? Por mais que você se preocupe, o que pode mudar na sua vida? Nada. Nada. Não há nada que vai mudar na sua vida. Você pode se preocupar o quanto você quiser. Não vai mudar nada, né? Porque não é se preocupando que a gente resolve os problemas, é buscando a Deus que a gente resolve. Jesus deixa isso muito claro. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Quando você lê esse texto desde o princípio, eles estão falando do quê? Estão falando do que vestir, o que comer, o que beber. Que naquela época era o símbolo de status. Porque é o que eles tinham. Todo mundo morava naquelas casinhas e tal, então o status era demonstrado pelas roupas que eles usavam. Tinha um cordão lá, tinha um manto assim, um manto assado, ele transmitia um certo status, e as pessoas se preocupavam com isso. Talvez se Jesus fosse falar esse versículo hoje, ele falaria assim, não se preocupe com o carro que você vai dirigir, ou com o bairro que você vai morar. Porque são os pagãos. Quem são os pagãos? Os que não são cristãos, aqueles que não creem. São os que não são cristãos, os que não creem em mim, que se preocupam com essas coisas. Não se preocupe com isso. Busca o reino de Deus. Isso aí vai ser acrescentado, isso aí é fichinha, é detalhe. Não se preocupe, né? Não se preocupe. É o que Jesus está falando. Confie em mim. Busca estar comigo, busca a minha presença. E nós vamos resolver essas coisas juntos, né? O segundo fardo com que a gente lida cada vez mais é o cansaço, né? É o cansaço. Quem aqui chega em casa no final da tarde, está assim o pó da broca, né? E você tem aquele monte de coisa que você quer fazer, né, Cláudio? Aí falta energia, né? De verdade. Você fala, cara, eu estou que nem esse urso aí, eu subo o primeiro degrau e desabo no segundo, né? Acabou. Né? Eu li um livro outro dia, o cara falou que a gente tem 7 picos de energia por dia. Eu falei, bom, acho que os meus 7 acontecem até as 2 da tarde, porque das 3 em diante, meu amigo, é só a inércia que me empurra, né? Parece que eu vou assim naquele ritmo,
Tipo assim, esperando o dia acabar, né? Quem aqui está cansado? Quem aqui tem dor no ombro? Aí eu ouvi ai Jesus, né? Eu acabei de descobrir que eu estou com uma hérnia cervical. Falei, era o que me faltava, né? Já tem 2 na bunda, agora uma no pescoço. Valeu, né? Muito bom. Aquela dor aqui, dor no ombro, dor na orelha, dor no pescoço. Nossa, eu vou levar bronca da Carla hoje porque eu falei bunda na igreja. Não pode falar essas coisas na igreja, né? Entendeu? Falando nas nádegas, né? Então, mas não é na bunda, é aqui, ó, aqui em cima, um pouco acima, né? Puxa, falei bunda 3 vezes, 4 agora, né? Lascou, né? Para nós da vida a seguinte palavra: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Pena que Ele continua com paciência. Agora a risada maquiavélica, né? Quem aqui tem paciência? Esse é o nosso problema. A gente quer descansar no Senhor, mas nós não temos paciência. Nós queremos as coisas agora. Tem até um meme, né, na internet, né? Quando queremos agora. Queremos agora. Nós queremos tudo agora. Queremos tudo agora. E Davi está falando, meu querido, o segredo é ter paciência. Esperar no Senhor. Por quê? Porque Deus tem o tempo dele, que não é o nosso tempo. E a gente está com pressa. E às vezes Deus não está. E às vezes Deus está com pressa e a gente não está. Mas o que Davi fala é descansa, cara, espera. A nossa impaciência atrapalha, nos impede de descansar, porque de novo, a gente vai e faz, a gente não espera Deus fazer. E quando a gente faz, a gente assume coisas, ou faz coisas, ou resolve coisas, da maneira errada. Tentando fazer o certo, mas da maneira errada. Não é a maneira que Deus queria. Então nós temos que ter paciência, esperar Deus falar, Deus mostrar, e descansar nele. E aí Davi, um pouquinho mais à frente, ele dá uma outra dica ainda, lá no versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Em outras palavras, tenha paciência e faça a coisa certa. Tenha paciência e faça a coisa certa. E Deus vai firmar os seus passos. Se você tropeçar, que a gente tropeça mesmo, a gente se cansa, a gente se curva, Deus vai lá e nos levanta. E o que é fazer essa coisa certa? Sabe o que acontece, gente? Semana passada eu falei bastante sobre isso. Quando a gente está cansado, a nossa tendência é buscar descanso ou buscar prazer em coisas que na maioria das vezes não são ideais, não é? Lembra que eu falei? Você está cansado, estou muito cansado hoje, vou para o shopping fazer compra. Semana passada eu falei, estou triste, né? Estou triste, vou fazer compra. Estou triste, vou para o restaurante. Mas quando a gente está cansado também, nós temos as nossas fugas para o cansaço. Você fala, estou tão cansado, eu preciso um pouco de prazer. Aonde que eu vou encontrar esse prazer? Vou comprar alguma coisa, ou eu vou comer alguma coisa, ou eu vou para a internet olhar alguma coisa, ou eu vou para um lugar, ou eu vou para uma pessoa que eu não deveria ir. Nós buscamos um prazer, um descanso imediato, quando o que Deus quer nos dar é algo duradouro, é algo de longo prazo, é algo que vai realmente nos descansar e nos saciar. Mas para isso a gente precisa esperar e ter a atitude certa. Qual é a atitude certa? A conduta certa, como Davi fala, é levar o nosso cansaço para Deus. É falar, Deus, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não aguento mais, mas eu vou esperar no Senhor, eu não vou procurar o descanso nessas coisas, porque eu sei que essas coisas, como eu falei semana passada, vão me deixar ainda mais triste, vão me deixar ainda mais cansado, porque vão trazer frustração, porque não vão me saciar. Você pode comer o quanto for, você não vai ficar descansado porque você encheu a pança. Você vai ter o prazer ali da, sei lá que ina que aquilo libera, né? Que ina que é quando a gente come? Não tem aquelas endorfina, não sei o que, ina? Qual que é? É endorfina mesmo? É? Me enchi, comi uma picanha inteira, com gordura e tudo. Nossa, agora a endorfina está bombando. Aí daqui a pouco a endorfina passa e vem o quê? Sentimento de culpa. E está lá a balança para me acusar, né? Toma, cego, vai descansar na lasanha.
não é? Domingo passado alguém achou ruim porque eu fiquei falando de carne aqui, falaram assim, pô, sacanagem, hein, meu, 11 horas você falando de carne, aí você quer acabar com a gente. Na verdade, até, gente, abrindo um parênteses rápido aí, quando a gente lida com os vícios, eu acho que nós temos a abordagem errada, porque você quer atacar o vício, seja lá qual for, o mau hábito. Você ataca o mau hábito, né? Eu tenho que parar de comer muito, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de olhar pornografia, eu tenho que parar de fofocar. Você vai no hábito, quando na verdade você teria que ir na origem do cansaço. O que está te levando a fazer aquilo? Porque normalmente esse mau hábito é uma fuga para uma situação anterior, para um cansaço mal resolvido, para uma tristeza mal resolvida. Então é mais ou menos como você ter uma conta bancária que está negativa e você fica cobrindo ela, todo dia se levanta, nossa, eu tenho que trabalhar muito, ganhar um dinheirinho para cobrir essa conta, eu tenho que cobrir essa conta, eu tenho que cobrir essa conta, mas você não para de gastar. Como é que você vai definitivamente cobrir a conta? Parando de gastar. E às vezes a gente faz isso com os nossos maus hábitos, e de repente o que há? Há uma tristeza mal resolvida, há um cansaço mal resolvido que está te levando a fazer coisas que você sabe que não deveria, mas essas coisas te dão prazer imediato, então são uma fuga. E você precisa parar e analisar o que está me levando a ter esse hábito. Será que eu estou cansado demais? Será que eu estou triste? O que está vendo com a minha vida? E Davi fala, confia no Senhor. Entrega para o Senhor e Ele vai te levantar, Ele vai te tomar pela mão, igual um pai pega o filhinho pela mão. Quem tem criança aí pequena sabe, né, Lu? Cadê a Lu? Quando a Vicky sai correndo e ela tropeça, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz é olhar para quem? Ela te procura e você dá a mão para ela, não é assim? É isso que Deus quer fazer com a gente tropeça mesmo, a gente cai mesmo, mas Deus nos dá a mão. E Ele nos levanta, né? Ele nos levanta. Muito bem. Isaías, né? O que Isaías nos diz? Deus nos fortalece, Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Você está sem forças, fala, Senhor, olha, de verdade, eu preciso daquele vigor que o Senhor falou lá atrás, através de Isaías, que o Senhor ia dar. Estou precisando. Eu preciso desse fortalecimento, eu preciso dessa força. E aí nós temos a promessa clássica dessas horas, todo mundo sabe esse texto de cor, está em todos os quadros, está pintado nas paredes, tem até outdoor, né? Todo mundo já decorou isso aí, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que eu quero te desafiar? A viver isso aí. De verdade, gente, posso agora, me perdoem aí os pastores que estão aqui, mas decorar isso aí não resolve nada. Colar na parede do seu quarto não resolve nada. Você precisa viver isso. Eu preciso viver isso. E se na nossa vida nós não estamos vivendo isso, é porque tem alguma coisa errada. E nós precisamos levar isso diante de Deus. Falar, Senhor, por que eu não estou tendo minhas forças renovadas? Por que eu não estou voando alto como as águias, correndo e não ficando exausto, andando e não me cansando? E eu desconfio que Deus talvez vai sussurrar bem calminho no seu ouvido, porque você não tem esperado em mim. Porque você não tem esperado. Você tem agido quando você deveria esperar. E, gente, de verdade, eu falo para vocês falando isso para mim, porque eu vivo isso. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, sanguíneo, decido e faço. E às vezes eu me vejo cansado. Mas quando eu olho a origem do meu cansaço, é a minha falta de paciência, a minha falta de esperar em Deus. Esperar nele. Que é Ele quem me dá forças, é Ele quem me renova, é Ele quem me faz voar. Como as águias. Você tem esperado? Ou você tem agido? Qual tem sido a sua história? O último fardo de hoje é outro bastante contemporâneo. Talvez alguns tenham mais ou menos problema com esse fardo, mas é o fardo da ira. Eu trouxe aí o Hugh Jackman, Wolverine, para ilustrar para a gente. Né? Quem não sabe do que eu estou falando está precisando se informar, né? Ou ir para o cinema.
Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema com a ira, principalmente quando eu estou dirigindo. Aí eu lembro do Flávio, né? Quando os caras me cortam, o Flávio trabalha na CMTU, né? Eu falo, cadê o Flávio para multar esses caras agora? Eu queria que multasse todo mundo, né? Eu queria que tivesse agente, o pessoal fica falando a indústria de multa, eu falo, eu queria que tivesse um agente de trânsito em cada esquina de Londrina. Porque vão dirigir mal assim lá na Casa do Chapéu, né? É ou não é, Celso? Tem uma rua ali, tem um lugar ali, gente, que todo dia alguém me fecha naquele lugar. Todo dia. Que é quando o Humaitá encontra com a Maringá. Ali todo dia eu sou fechado. E eu passo por lá no mínimo 2 vezes por dia, às vezes até umas 4. E ali alguém me fecha. Então eu já subo me preparando, mentalizando qual vai ser a minha atitude quando eu chegar na Rua Maringá. E eu fico assim, Eli, você é um pastor. Aleluia, oh Jesus, na tua paz, Senhor, me enche da tua paz. Verdade, não estou brincando não. Já põe um louvorzinho assim, falo, calma, Eli, calma. Flui em mim, Espírito Santo. Porque chega ali e me dá uma vontade, se eu estou com a caminhonete então, ai Jesus, um dia eu falei para o Victor, vou botar aquele quebra-mato na frente, vulgarmente chamado de mata-viado, né? Mas é o quebra-mato, eu vou botar um quebra-mato daqueles, um para-choque, aqueles feito com trilho de trem, né? Aí eu quero ver o cara me fechar. Mas o cara te fecha mesmo assim, os caras fecham o caminhão, fecham ônibus, não vão fechar eu? Fecha mesmo, né? Mas é uma benção. Aquilo testa a nossa paciência, né? Ou quando você lê o jornal, e aí você vê certas notícias, pela madrugada, gente, não dá para ler jornal. Não dá para ler. E eu não estou falando de política, não. Estou falando de coisas muito piores, que me fazem mal, que me deixam extremamente mal. Tem coisa que eu não vou falar aqui para não estragar o dia de vocês, mas assim, são notícias horríveis. Que aí você vê o mundo realmente jaz no maligno. Se alguém duvida disso, leia o jornal. E você vai ver que o mundo está mergulhado no mal, está mergulhado no maligno. E aí a gente se ira e a gente fica revoltado. E o pior, às vezes a gente acha que a nossa ira é porque nós somos pessoas boas. Porque eu sou uma pessoa melhor do que os outros, então eu me indigno. Ou me indigno ou me indigno, como que fala isso? Eu fico indignado. Eu fico indignado com aquelas notícias e por isso eu devo ser uma pessoa melhor, né, Gilmar? Porque afinal de contas eu fiquei indignado. Então, essa notícia me ofendeu. E aí eu fico nervoso, eu falo, esses políticos, esses bandidos, esses isso, esses aquilos. E aí Davi vem e fala assim, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso falando o homem que matou o leão na unha, matou o urso na unha, matou o gigante na pedrada. Tá? Ele está falando assim, não se irrite. Não tinha um personagem que falava assim, não se irrite. Não se irrite. Por quê? Porque isso só leva ao mal. Só leva ao mal. A gente se irritar, só leva ao mal. E às vezes a gente acha até que aquela ira nossa é boa. Mas Davi está falando, isso só leva ao mal. Sabe por quê? Porque essa irritação não produz a justiça de Deus. Ela produz a sua própria justiça. Eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas isso não vem de Deus. Porque Deus é o justo juiz. É Ele quem traz a justiça. E aí Tiago ele fala uma coisa aqui importantíssima. Sejam prontos para ouvir, quer dizer, ouça rápido, mas tardios para falar e tardios para irar-se. Esse tardios aqui é sinônimo de, tenha, de novo, paciência. Hoje é o dia da paciência, hein? Tenha paciência. Tenha paciência. A sua ira não produz justiça. Quem produz justiça é Deus. A sua ira só te leva a fazer bobagem. É ou não é? Quanta bobagem a gente faz por causa da ira? Quantas amizades a gente perde? Quantos relacionamentos a gente destrói? Negócios perdidos, enfim. Por causa de ira não controlada. Então veja, Davi manda evitar a ira. Tiago fala para a gente ter paciência. Quer dizer, eles reconhecem que a gente vai se irar. Mas aí Paulo é mais direto ainda, ele fala assim, não peque, porque vocês vão ficar irados, mas não pequem. Espera aí, como assim que eu posso ficar irado, mas não pecar? Jesus mostra que quando ele chega no templo aquela vez, e ele vê os caras vendendo as coisas, e ele fala, a minha casa virou um antro de saqueadores, e ele sai virando as mesas do pessoal, e ele fica muito nervoso, e ele expulsa os caras de lá. O que Jesus está fazendo? O que ele está mostrando? Você está nervoso, você está irado, faça a coisa certa. Use essa energia para fazer o bem. No nosso caso, você vê uma notícia no jornal.
te deixa revoltado, uma pessoa te fecha no trânsito, te deixa revoltado, o que você faz? Usa essa energia para orar. Leva esse caso, essa situação diante de Deus e peça para Ele intervir, para Ele agir, porque Ele é o justo juiz e Ele pode fazer algo. Eu não posso fazer nada por o que está acontecendo em Brasília, a não ser orar. Eu não posso fazer nada pelo que está acontecendo no trânsito, a não ser orar. Agora, eu posso fazer algo em relação às pessoas que estão próximas de mim, que Paulo também fala sobre isso. Agora, você está perto de mim, a gente está com um problema, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não deixa passar de um dia para o outro. Trate da sua ira, porque se você não fizer isso, você vai estar dando lugar ao diabo. E você vai estar acolhendo ressentimento no seu coração. E isso vai te fazer ficar enfermo. Isso vai te fazer mal. Então a gente não pode permitir que o dia acabe sem lidar com a nossa ira, sem lidar com essa raiva. Né? Não há nada que eu possa fazer a respeito? Eu vou orar, vou levar isso para Deus. Algo que eu possa fazer, eu vou reconciliar, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. E eu vou me livrar dessa ira. E eu vou dormir em paz. E Paulo resume tudo isso, aí o antídoto contra a ira é a paz. Concordam comigo? Sim ou não? Não é? Você está irado, o oposto de estar irado é estar em paz. Paulo resume tudo, um versículo clássico também. Não ande ansioso, aqui a gente poderia dizer, não ande irado por coisa alguma, mas em tudo, como? Pela oração e súplicas e com ações de graças, agradecendo a Deus, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é o que a gente quer? A paz de Deus? Não é a paz de Deus? Paulo está falando, leva para Ele, entrega para Ele, volta para Ele. Para de agir nas suas próprias forças, confia nele, espera nele. E Ele vai te dar paz, Ele vai te dar o conforto, né? Presente os seus pedidos a Deus. Vamos encerrar? Vamos encerrar, está na hora. Então hoje a gente viu 3 pontos que eu creio que atingem todos nós: preocupação, cansaço e ira. Eu acho que ninguém aqui pode falar, eu estou imune dessas coisas. Se você está imune de tudo isso aí, você é um cara muito zen, muito centrado, né? Parabéns, parabéns. Tá? Ou está aposentado, com a vida feita, né? Não sei, mas a maioria de nós sofre com alguma dessas coisas, né? A boa notícia é que Deus quer nos libertar de tudo isso. Ele nos quer ver livre das preocupações. Não é que, gente, não vamos confundir as coisas. Não é que nós vamos estar livres dos problemas. Problemas sempre vai haver. Tá? A gente vive num mundo caído, num mundo imperfeito. Nós somos pessoas que relacionamos com pessoas imperfeitas, somos imperfeitos. Não vamos ter preocupação mesmo, vamos ter problema mesmo. A questão é, nós podemos não nos preocupar, porque nós podemos confiar. E Deus quer nos ver assim, andando, confiando nele. Não preso às preocupações, tá? Não preso a essa insegurança que às vezes a gente vive. Tá bom? Que mais? Com as forças renovadas, reabastecido, né? Descansado e em paz. Deus quer nos dar a sua paz. Ele quer ver a gente sem ira, sem ressentimento contra as pessoas. Tá? Então, nosso primeiro passo hoje, tem 2 coisas só que eu acho que a gente tem que fazer. Ou 3, talvez, não sei. Primeira coisa é reconhecer que a gente precisa, sair daquela arrogância de falar, não, eu não preciso disso, eu estou bem, eu me viro, eu cuido das minhas coisas. Não. Primeira coisa é reconhecer, Deus, eu preciso mesmo. Eu tenho agido pelas minhas próprias forças, eu não estou confiando, eu não estou esperando, e eu tenho visto que isso está me deixando cada vez mais cansado, cada vez mais triste, né? Cada vez mais irado. Primeiro, reconheça isso diante de Deus, confessa isso para Deus, né? Confessa a sua dificuldade em confiar. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade de confiar. Eu faço porque eu não espero, e eu não espero porque eu não confio. A verdade é essa. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. E por último, peça para Deus uma experiência profunda com Ele. Sabe, eu queria hoje orar para que Deus nos desse um novo paradigma de fé, um novo padrão de fé. Algo que mexa com você tão profundamente, comigo tão profundamente, que a gente
sabe, suba um degrau e fala assim, puxa vida, como aquele pastor que eu conversei essa semana falou, olha, os problemas vêm, mas quer saber? Tão acima disso, que não me abala mais. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem está comigo, e eu sei que essas coisas vêm e vão, mas nós estamos acima delas, porque eu conheço quem eu sirvo, eu conheço o meu amado. Então que a gente tenha uma experiência de fé, uma experiência em Deus tão profunda, que mude o nosso paradigma, que mude a nossa maneira de ver a fé, que não seja apenas um estilo de vida, mas que seja sabe, a nossa vida mesmo, a nossa vida. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós confessamos diante de Ti, Senhor, a nossa dificuldade em confiar. Confessamos que tantas vezes nós agimos, tantas vezes nós não esperamos e nós vamos em frente e fazemos as coisas do jeito que achamos ser melhor e depois nos arrependemos, porque vimos que fomos afoitos, que não esperamos, não confiamos. Pai, nós pedimos perdão por isso, Senhor. Nós confessamos a nossa incapacidade de esperar, a nossa urgência. E nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração uma confiança profunda em Ti. E que nós possamos confiar os nossos problemas, confiar nossas situações ao Senhor. E o Senhor venha com um poder tão grande, que o Senhor mude o nosso paradigma, Deus. Que o Senhor mude a nossa maneira de ver a fé, a nossa maneira de ver o Senhor. Que nós possamos experimentar o que o Senhor tem para nós, de tal forma que a nossa vida seja transformada. E que quando os problemas chegarem, as situações chegarem, a gente possa olhar e falar, tudo bem, isso dói, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso. E saber que o Senhor está agindo, que o Senhor vai agir, o Senhor vai nos curar. E o Senhor vai tirar, Deus, todo o cansaço, Pai. O Senhor vai tirar toda a irritação. Deus, que o Senhor tire toda a preocupação, que o Senhor nos permita dormir em paz à noite, sabendo que o Senhor está agindo enquanto nós dormimos, confiando nisso, Deus. Não apenas não porque a gente decorou um versículo, mas porque nós sabemos profundamente que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando em cada um aqui, vai libertando, Deus, das preocupações. Liberta do medo, Senhor, da ira, da confusão, da falta de direção, Pai. Tira o cansaço, Senhor, renova as energias. Eu peço agora, Deus, um sopro de vida sobre a Tua igreja. Nós possamos receber o Teu sopro e sentir a Tua energia fluindo em nós, nos fazendo levantar, nos fazendo despertar para algo novo, Pai. Algo novo que o Senhor tem para nós, como indivíduos e como igreja. Tira-nos, Pai, do marasmo, do cansaço, da letargia, Deus, e nos levanta, Senhor. Eu vejo uma igreja cansada, eu vejo as pessoas tristes, Pai, que nós possamos ter a Tua alegria, Deus, ter a Tua renovação, ter o sopro do Teu Espírito a cada dia nos fazendo crescer cada vez mais em Ti, Senhor. Que nós possamos entender que tudo está em Ti, que todas as outras coisas são periféricas e menos importantes, mas que o Senhor é o que mais importa nas nossas vidas. Renova a nossa fé, Pai, e nos levanta, Deus, em nome de Jesus. Nos levanta para fazer diferença, Pai, nesse mundo que clama por um Salvador, mas não sabe onde Ele está. Que nós possamos mostrar para as pessoas, não apenas falar, mas mostrar para as pessoas que Tu és o Salvador. Tu és o nosso Deus, e Tu és maravilhoso, e Tu és santo, santo, santo. E o Senhor merece toda a glória, e toda a adoração, e todo o louvor, e tudo que há em nós, e tudo que nós temos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome através da Tua igreja, Pai. É o que nós clamamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.